Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas, nós vamos estudar hoje a lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O textuário está no livro de Ruth, capítulo 3 e o versículo 11, e está escrito assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e disposição de servir a Deus e a família. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 3, versículos de 8 a 10, depois capítulo 4 e o versículo 11. A nossa lição tem alguns objetivos e o primeiro deles é explicar o compromisso de Boaz com Ruth, segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber aqui mais uma vez a irmã Norma, que é professora de uma das classes femininas aqui no Tempo Central, e também o professor Joás. Irmã Norma, professor Joás, bem-vindos. E nós vamos falar de uma lição muito boa, né, irmã Norma? Na verdade, o trimestre todo, né? É o trimestre todo. Bom, o que nós podemos destacar desde o início aqui, professor Joás? A lição 5, só dando uma recapitulada aí, já estudamos 4 lições, só dando uma recapitulada para a gente começar o nosso assunto. A lição de número 1, duas mulheres importantes na história de um povo. O livro de Ruth foi a lição 2, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor foi a lição 3, lição 4, o encontro de Ruth com Boaz, e a lição de hoje, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A última lição que a gente vai tratar desse livro, né, do livro de Ruth, a primeira lição foi um apanhado geral, né, dos dois livros, de Ruth e de Esther. Então, de certa forma, nós já estamos há 5 semanas falando de Ruth, né? E assim, muita coisa a ser destacada aí, mas hoje a gente vai olhar com mais cuidado, né, com mais atenção ao assunto da comunhão em família, né? O casamento desse personagem, né, e como isso aconteceu, como a história chegou nesse ponto, né, que é importante na história, e vai ser nossa última lição sobre esse tema, né, e a partir da semana que vem nós vamos falar de outro livro, mas o assunto vai continuar permanecendo o mesmo, né? Nós vamos falar de família, de relações sociais, familiares, e vamos continuar falando de amizade, essas coisas que permearam as lições até aqui. Então é muito, muito bom falar desses assuntos, né? Vamos ver o que o comentário tem para nós. E a soberania de Deus, ela continua, né? Na próxima lição. Verdade. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nós temos aqui um tipo de Cristo e a igreja. Um tipo de relacionamento de Cristo com a igreja. O livro de Ruth, ele traz à nossa memória, à nossa lembrança, a bondade e a obra redentora de Deus para com a humanidade. E outro detalhe que a gente vê aqui é característica de Boaz em relação a Cristo. O Boaz, quando ele aceitou o papel de resgatador, né, de remidor, ele demonstrou bondade e compaixão. E se nós olharmos para Cristo, nós vamos ver isso aí. Porque em sua bondade e misericórdia, em sua graça e misericórdia, Jesus veio ao mundo, se fez um resgatador de todos aqueles que o buscam para a salvação. E outro detalhe que a gente vê na figura de Boaz como resgatador é que ele preservou o nome de uma família, como também a herança do cônjuge falecido. Cristo também, irmãos. Nobre, colega, pastor Gilberto, Cristo também. O que ele fez? Quando ele nos salvou, ele nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com ele. Não é isso? Não é assim que a Bíblia fala? Olha que interessante. Então, a gente, como os irmãos já falaram, a gente fica pensando que as lições são repetitivas,
mas não são nada. A gente sempre tira alguma coisa nova nessas lições, não é isso? Verdade. Os temas são muito sugestivos, mano, Norma. Apesar dessa sequência, né, que faz as lições repetitivas, mas quando a gente vai estudar, a gente vê a profundidade do assunto, né? E a importância disso para a igreja. Bom, é a segunda vez nesse trimestre que nós já falamos aí de tipo e antítipo, né? O tipo são figuras, são semelhanças que apontam para Cristo. Isso. É como se fosse a sombra, projeta uma imagem. A sombra é a projeção de uma imagem, não é o real, é a sombra. O real é a imagem, né, propriamente dita. E quando a irmã falou desse tipo aí, desse casamento, dessa história que estava perdida, dessa família desiludida, e ver esse remidor, não tem como a gente não lembrar de Cristo, né? Não tem como. Tem até um texto lá que fala assim, quando ele se apresenta, quando ela fala com ele, né, a questão dele ser o remidor dela, ele fala o seguinte, que há um outro melhor, não é isso? O texto bíblico, eu acho que fala assim, não é? Uhum. E eu já ouvi pregação em cima desse texto, vocês precisam ver que riqueza, que profundidade. Porque o pregador, ele trouxe esse outro melhor para o Novo Testamento e apresentou Jesus e o plano de salvação. Que maravilha. É muito lindo. Muito bom. Então vamos lá, introdução. O livro de Ruth começa com a fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. A palavra-chave da nossa lição de hoje é remissão. Bom, aqui, quando nós olhamos para a genealogia, eu fico pensando o seguinte, professor Joás e Norma, eles não sabiam a dimensão do que seria o plano divino através deles, né? Não sabia essa dimensão. Fazia nem ideia, né? Não teria nem como nós saber, né? A grandeza do que Deus estava planejando, né? Imagina alguém que não tem sangue nobre, não tem sangue azul, né? Ser protagonista na história do rei de todo o universo, né? Do rei de todas as nações. Estrangeira, né? Olha bem. É muito grandioso, né? É verdade. E a gente vê essa genealogia, tanto Mateus quanto Lucas, e vê esse episódio, esse nome lá na genealogia, a gente fica assim, puxa vida, como é que Deus... Aí eu volto no tema que a irmã Norma falou, como que a soberania de Deus é intocável? Quando Deus quer, quando Ele decide, quando Ele vai fazer, pode mexer, o inimigo pode fazer todas as tramóias, que a soberania dele permanece. E já que o senhor falou em genealogia, a gente lá, quando está lendo a genealogia, é chato ler genealogia, mas é interessante. Muito. Que a gente vai descobrindo muita coisa, né? E lá de Mateus 1, do capítulo 1 de Mateus, registra 4 mulheres, né? 4 ou 3? 3 mulheres estrangeiras, não é isso? Tamar, Ruth e a outra Raabe. Bem. Olha bem que história da Raabe. E vocês devem estar lembrando também da história de Tamar. Veja o que Tamar fez, o contraste entre ela e Ruth, né, nos planos. E veja o que Tamar fez para ter filhos. E o Senhor trabalhou em cima dela e colocou ela, permitiu que dela começasse, né, essa genealogia de Cristo. E ela está lá na genealogia de Cristo mesmo, olha. Verdade. Isso é fantástico. E a própria tradição diz que Boaz seria o neto, né, da Raabe. Né? A tradição judaica diz isso, né? Então, as 3 estão aí. Nessa história que nós estamos vendo, as três se correlacionam, né? Estão interligadas, né? Tanto Tamar quanto Raabe estão ligadas, de certa forma, à história de Ruth. É verdade. Vamos dar uma refrescada nisso aí, Manuel, mas não mexer nesse assunto muito bom. Nós estamos falando de Gênesis 38, Josué 1 e 2, né, capítulos 1 e 2, e nós estamos falando lá um pouquinho do livro de Ruth aqui, já nesse contexto que nós citamos aqui. São tempos diferentes, épocas diferentes, pessoas diferentes, mas olha a correlação
da soberania de Deus, assim, eu sempre falo isso, né, como se fosse o Facebook, a linha do tempo. É como se tivesse aquela linha do tempo e Deus traçando, já estava traçado, né? E aquilo vai acontecendo, os altos e baixos, e a soberania de Deus está ali, intocável, não tem como mexer, e na hora certa Deus vai lá e executa o plano dele. Olha que coisa perfeita, isso é maravilhoso. Ele trabalhando nos negócios humanos, né? Ele não encorajou Tamar a fazer aquilo. Eu não penso que ele permitiu. E aceitou. E trabalhou em cima da atitude dela, mesmo sendo uma farsa, né? Mesmo sendo engano, mas o Senhor trabalhou em cima daquilo ali. Bom, vamos lá. Capítulo 1 aí da nossa lição, compromisso de Boaz com Ruth. Capítulo 2, o casamento entre Boaz e Ruth. E a gente vai finalizar essa lição de hoje com o capítulo 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Ponto 1, lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo que me disseres farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Eu fiz questão de ler todo esse parágrafo, porque esse aqui vai nortear toda a nossa lição. A gente consegue imaginar quanto tempo durou isso? Esse período aí? Entre a perda e o casamento? Pelo que o texto diz, não dá para a gente precisar, assim, foi tantos meses, foi tantos anos. Né? Mas tudo aconteceu muito depressa, né? A gente pode colocar pelo menos aí, uns 4 meses, que é o tempo. Você vê as estações mudando, né? Mudando de estação, o tempo de colher acabou, agora vai empilhar o grão, né? Para depois eirar, né? E tem um outro processo, né? Então, pelo menos alguns meses, uns 4 meses, pelo menos. Né? Também. Por que eu estou perguntando isso? Porque tem coisas na Bíblia que acontecem rápido, e tem coisas que a gente pensa assim. Por que um leitor da Bíblia pensa que foi só no estalar de dedo aconteceu? Aconteceu hoje de perder, amanhã já aconteceu. No outro dia, né? Parece, e não é assim. Um processo, não é assim, né? Tem, por exemplo, quando Abraão, né, Gênesis 12, Deus chama Abraão, faz uma promessa para ele, e ele, com o seu jeitinho humano, tenta ter um filho da escrava e etc, etc. Aquilo ali, se a gente pegar do Gênesis 12 e o Gênesis 13, passaram 13 anos. E a gente pensa que foi assim, foi rápido. No caso deles aqui também não foi diferente assim com um processo, um tempo. Por que eu estou falando isso, professor? Porque em algum momento Noemi e Ruth, e principalmente Ruth, tinha todos os motivos para desanimar, Emanuel. Para falar assim, vou virar as costas, vou embora, vou cuidar da minha vida. Mas ela não saiu, não arredou o pé e foi fiel a Deus e também ajudou muito a sua sogra. Isso me deixa encantado desse livro. Eu também fico encantada com a Noemi. Porque a Noemi, ela teve uma estrutura muito boa para ela trabalhar com Ruth. Era uma mulher íntegra, não fala muito a respeito, mas pela forma do texto da história bíblica se desenrolar, a gente vê essa integridade nela, a gente vê esse temor, e era uma mulher de fé, porque é ela que semeou fé no coração de Ruth. É uma professora, né? Professora, uma educadora Jequitibá. Como é que Ruth conhecia aquelas leis de Deuteronômio 25? Foi ela que instruiu. Essas leis aí de Levirato, de Goel, como é que ela conhecia isso, né? Foi a sogra que ensinou, certamente. Instruída pela sogra. Isso traz tanta lição para a gente, né, que a gente deve associar a pessoas boas, a pessoas que nos aproximam de Deus. E Noemi teve esse papel fundamental. E Ruth foi uma aluna excepcional também, né? Também. Ela absorveu o conhecimento e pôs isso em prática. Ponto 2, a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho.
Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe cobrir os pés e deitar-se discretamente. E o ponto 3, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com a mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? Orientado por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Bom, a partir daí a gente conhece todo o processo da história. Algumas coisas nós destacamos aqui, irmã Norma. Algum leitor desatento pode pensar que isso foi uma afronta, que isso foi iniciativa, vamos dizer, precipitada, mas para quem conhecia a lei, para quem conhecia o processo e a forma que isso acontecia, ela andou no trâmite legal, tanto é que teve a bênção de Deus. Sim, eu creio que o plano de Noemi foi audacioso, muita audácia dela. Mas na elaboração desse plano, ela incluiu a lei do levirato, não é isso? O que era essa lei do levirato, nobre colega? É um parente, né, próximo, que a essa altura aí, um parente próximo, né, lá na legislação estaria o irmão, mas a essa altura aí da história, né, um parente mais próximo da pessoa da viúva, no caso aí, né, preservaria o nome do falecido e até os seus bens. Até, né, os seus bens. Poderia comprar os seus bens de volta, remindo, né, poderia... o primeiro filho, né, poderia casar com a viúva e o primeiro filho levar o nome do falecido, né, e os outros seriam dele. Isso, mas o aí. primeiro era do falecido. Então, foi o que a proposta feita a Boaz, né? É uma questão de honra, né? A Noemi foi audaciosa, mas a Ruth, ela foi corajosa. Muito corajosa, não é? Porque ela... É a fé mesmo que fez com que ela fosse obedecendo à sogra. Eu fico pensando, essa noite eu acordei cedo, 4 horas, viu? E não dormi mais. Mas eu fiquei pensando, essa eira aqui de Boaz, eu penso que ela não era perto da casa de Noemi e Ruth, não. Parece que as fazendas, né, de Israel eram distantes. Não é isso? Às vezes eles faziam até barracas, né? Para ficar perto do que foi colhido. No caso aí, parece que ele estava até dormindo lá junto, não tinha nem barraca. Né? Não tinha nem barraca. No capítulo 3 aí. E ela foi sozinha para lá. E tudo indica que foi à noite que ela foi para lá. Meia não é isso? E outra coisa que eu quero, para encerrar o meu momento aqui, nesse ponto de número 3. Quando a gente vê aí que a sogra instruiu ela banhar e trocar de roupa, colocar o melhor vestido. Aí vem à mente um vestido lindo, maravilhoso para ser atrativo para Boaz, mas não é isso não. Ela estava de luto. Hoje não tem mais isso, mas naquela época eu lembro dos meus avós que quando um faleceu, ela vestiu uma roupa preta, né? Por muito tempo. Então ela estava de luto. Eu penso que quando ela mandou ela trocar de vestido é porque o período de luto dela tinha encerrado. E ao trocar essa roupa, ela ia demonstrar, simbolizando, aliás, e demonstrando para Boaz que o luto dela tinha acabado e ela já estava pronta para um outro relacionamento, um outro casamento. Isso é muito interessante, não é? Tem um pouco de sociologia aí, né? E assim, a Bíblia, ela foi escrita num contexto cultural e até linguístico, né? Oriental. E no Oriente até hoje, né? As civilizações orientais
tem símbolos sociais nas vestimentas. A forma de vestir demonstra, esse é um professor, né? Olha. Não, esse é um nobre. Não, esse é... Então, a forma de se vestir demonstra para a sociedade, né, quem é aquela pessoa, qual é o seu ofício e coisas assim. E nessa época aí, né, o luto ele era sinalizado, né, pela vestimenta, que a irmã Norma está dizendo, né, e ela fazendo essa troca aí, né, ela estava sinalizando que ela agora está disponível para casar de novo. Olha que interessante. Não está mais guardando o luto, né? Eu fiquei maravilhada com esse detalhe. Perfeito. Muito maravilhada. Na questão da roupa ainda, está até na lei lá do levirato, o parente ele lançava a capa. A capa simbolizava que estava pedindo em casamento, né? Ele estava pedindo ela em casamento. Nós vamos voltar com esse tema aqui. Segura um pouquinho aí, segura que isso é importante, isso tem um plano de Deus aqui, isso é muito bom as pessoas saberem disso aqui, porque passa e lê batido, mas segura aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com a segunda parte e voltamos nesse assunto que começamos agora. Segura aí que nós voltamos já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com essa lição maravilhosa e nós encerramos o bloco anterior, irmã Norma e professor Joás, falando desse processo, e a gente vai entrar no capítulo 2 já, o casamento entre Ruth e Boaz, mas só para a gente falar, nós terminamos aqui o bloco anterior falando desse processo, do estender da capa, da cor da roupa, do período de luto, e há um costume, né, se falando de costume aí que nós começamos, entre o povo de Israel, que nessa época o luto ele era vivido por pelo menos um ano. Então eram 12 meses ali de luto constante, né? Esse luto podia estender até um ano. As pessoas, elas imprimiam aquilo na vida mesmo e demonstravam através do sentimento, da roupa, de épocas e tudo mais. E a gente vê que aqui no caso de Ruth, a Noemi foi uma tutora para ela mesma e preparou ela para esse momento e sabia que o tempo estava chegando ao fim, o tempo de luto estava chegando, tanto é que chegou, né? Mas esses processos são lindos, né? Esse deitar, esse estender da capa e etc. Você vê que Noemi instrui ela o que fazer e o que falar, né? Sabia muito, né? Quando ela faz e fala do jeito que ela foi instruída, ele entendeu, Boaz entendeu do que ela estava falando. Uhum. Né? E aceitou o desafio. E hoje o casamento judeu, ele segue algumas regras, alguns costumes. Uhum. E um dos costumes é esse aí, que o noivo entra com o manto de oração, que eu não me lembro o nome, e significando que todos são iguais perante Deus, e ele joga a ponta do manto na noiva. Simbolizando o quê? Que ela agora está sob a sua proteção. É o que aconteceu aqui também. A Ruth pediu para que cobrisse ela, não porque ela estava com frio, mas para, né, reforçar o pedido
de remissão, para ser Boaz o seu remidor. Bom, é numa hora dessa que a gente tem que segurar aqui dentro, porque senão a gente acaba glorificando a Deus assim, numa força maior, né? E é assim mesmo. E até chorar. Não é? Quando eu lembro do que Cristo fez por nós. Olha, nos cobriu com seu sangue, nos redimiu, nos cobriu com o manto da graça. Isso faz a gente... Da misericórdia, né? A gente não valia nada e continua não valendo. O que somos por causa de Cristo. E a gente olha essa figura de Boaz e Ruth, essa figura, esse papel de Noemi. É tanta coisa, gente. É como... não é que eu estou falando que... Vamos fazer um tipo aqui, né? E a gente não está forçando a interpretação. Mas eu vejo o Espírito Santo como Noemi instruindo o que se deve fazer até chegar ao ponto ápice, até chegar a Cristo, né? E a gente desfrutar da graça. Isso é bom demais. Assim, a gente... Um leitor que lê Ruth pela primeira vez, né, primeiro ele se encanta com a forma com que o texto é produzido, né, com a história em si, mas essas questões culturais passam um pouco batido, né? E assim, ele pode ter a primeira impressão de que Ruth tirou a sorte grande, né? Conseguiu casar com Boaz, mas se a gente olhar de forma mais ampla, Boaz também tirou a sorte grande. Porque a cultura, hoje o mundo está estranho, né? Não tem nem o que falar, né, do mundo do jeito que está hoje. Mas você imagina nessa época, tantos milênios atrás, né? Uma moça com esse caráter, com essa integridade, né? Se portou com toda essa ética aí diante desse homem que é mais velho, né, mais experiente, e soube se conduzir esse tempo todo, né, sem ela não se ofereceu para ele, né, ela só demonstrou disponibilidade, né? Isso é louvável. E assim, a mulher sempre, em todas as culturas, em todos os tempos da história, a mulher sempre foi estigmatizada, objetificada, né, e sempre teve um lugar meio à parte na sociedade. Isso não é um discurso feminista, né? É o que é. É realidade. Né? É o que é. E assim, quando a gente olha essas mulheres da Bíblia, né, a gente vê o padrão que Deus espera para homens e para mulheres, né? Um padrão é o mesmo, de conduta moral, de ética, de postura, é o mesmo. E quando a gente vê isso na vida de uma personagem como essa, né, de Ruth, a gente percebe que a maior parte dos problemas que a gente tem hoje, né, os problemas sociais que a gente tem, é por causa dessa questão da ética, né, dessa questão da conduta. Você olha a reputação de Ruth, quando ela se apresenta para Boaz fala que já está sabendo dela, já sei da sua reputação. Já ouvi falar de como você deixou a sua cultura, a sua religião, a sua família, para apoiar a sua sogra que estava em luto. Já estou sabendo como você está cuidando dela, como você está trabalhando para sustentá-la, né? Então ela tinha uma reputação, né? Isso é muito assim, né? Extraordinário, né, de se ver numa moça, né, que estava vivendo um período difícil também. Né? Então isso há que se destacar, né? Hoje a cultura é de competição o tempo todo. Quando você ouve um coach dizendo que a competição tem o poder de estimular, né, potenciais na gente, né? Um coach vai te dizer isso. A competição vai estimular o seu potencial máximo, né, a sua alta performance. E a gente olha para a prática, olha para essas histórias da Bíblia, olha para histórias da nossa própria vida, a gente vê que não é isso, né? A realidade é que não a competição, a cooperação, né, abre portas, né, e multiplica bênçãos na vida de qualquer um que se porta assim, né? Não só de cristãos, de pessoas que andam com... Qualquer um que se comporta nesses padrões éticos da Bíblia, né, vai provar de bênçãos sem medida, com certeza. Verdade. Bom, vamos lá para o nosso capítulo 2. Eu vou citar alguns tópicos aqui e a gente fecha no capítulo 3, porque o nosso tempo é assim mesmo, corre, né? Vamos lá, o casamento entre Boaz e Ruth. Eu não vou ler todos os pontos, mas deixa eu citar aqui. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época.
mas era fundamental que ela superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Então Boaz agiu rapidamente e fez o que precisava fazer. Está em Ruth 3,18. O resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluiria o dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. E 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Olha a comparação. Vamos voltar à história, mano. Olha isso. Uma Moabita e ser comparada com Raquel e Leia, que edificaram a casa de Israel. Olha o que esses testemunhos, olha o que essas testemunhas apontaram lá para Cristo sem saber. Olha que coisa extraordinária. Raquel e Leia eram estéreis, né? E tudo indica que Ruth também era, né? E assim como o Senhor abriu a madre de Raquel, abriu também de Ruth ao casar, quando ela casou com Boaz. A Bíblia não fala que ela era estéril, mas tudo indica que sim, né? Porque ela casou com o marido dela, o primeiro, e ficou um bom tempo casada, né? E não teve filhos. Não. E ela precisava ter filhos, né? Para suscitar O e nome, resguardar o nome. Ela foi casada, né? E, assim, a gente tem alguns comentários, né, que vão falar de até 10 anos, né, o tempo que Noemi ficou lá, né? Noemi, Elimeleque e os filhos Malom e Quilom, né? Nesse período aí de 10 anos, não dá para saber quando eles se casaram, mas assim, a gente tem indícios, né, de que ela foi casada por alguns anos, pelo menos, né? Porque não teve filhos, né? Então, há a possibilidade, sim. E aí o milagre teria sido maior ainda, né? O milagre do nascimento. É verdade. Do vovô do grande rei Davi. O Obed. Não é? Mas vamos destacar aqui, ó. Boaz, ele concluiu todo o negócio, tinha um parente mais próximo, né? Que quando ele viu que podia remir as terras, comprar e adquirir toda a terra que era de Elimeleque, ele se animou. Mas quando Boaz trouxe, quando Boaz trouxe, mas também você tem que casar com... Precisa ser Levi. Né? Você precisa honrar o nome da família. Aí já não quis. Aí deu o direito ao outro parente mais próximo. Aí Boaz já estava assim no caminho da providência divina, né? E foi tudo isso aí. Foi a soberania de Deus. Tinha que ser com ele mesmo, né? E foi tudo de acordo com a lei, né? O texto lá de Deuteronômio 25, né, exige que isso fosse feito publicamente, né? O pedido do casamento, o contrato aí de remissão, né? E tudo isso era para ser feito de forma pública, né? E Boaz seguiu a regra à risca, né? Só faltou Ruth estar presente, né? Verdade. E fazer lá o costume também de cuspir na cara aí do camarada aí, porque não aceitou casar com ela. Não é? Não fala isso lá no texto. Ele foi poupado dessa parte aí, né? Interessante, meu nome, que alguns costumes sobre casamento prevalecem até hoje. Por exemplo, Joás falou um negócio aqui que o casamento tem que ser público, essa remissão ela é pública e tem que ser mesmo, né? Isso precisa de testemunho, precisa ser lavrado em cartório e etc. Hoje o casamento continua sendo público, né? Por exemplo, dois jovens, né? Resolvem a casar, se eles precisam ir no cartório, o cartório tem que publicar, isso tem que veicular nas
nas mídias por pelo menos 30 dias, torna-se público o ato de casamento. Você vê que isso não é da agora. Eu já vi gente acusando a geração de agora como até preguiçosa, né? Tem preguiça até de se relacionar, tem preguiça de construir família, então não se casam, né? Ficam aí vivendo. Mas eu não sei se é preguiça, sei lá, eu acho que é talvez falta de conhecimento, né? Falta de entendimento, de sabedoria, né? Porque alguém que só se junta e vai viver a vida junto, não faz muito sentido isso, né? E assim, quando duas pessoas se unem e fazem questão de demonstrar para a sociedade que um é do outro, né? E acabar com essa coisa moderna de que ninguém é de ninguém, né? Declarar isso publicamente, né? Eu sou do meu amado é meu, né? Como a gente lê lá em Cantares, né? Quando um casal faz questão de fazer isso publicamente, né? Diante de Deus, na presença de testemunhas, é óbvio que a história vai ser outra. Verdade. Né? Esse casal está chamando Deus para a relação, para o relacionamento. Esse casal está demonstrando para a sociedade que a partir de agora eles vão caminhar juntos. E assim, eles poderão contar até com o apoio dessas mesmas testemunhas, né? Para seguir essa vida juntos. Né? Então, as coisas às vezes precisam de publicidade. Né? A gente tem um problema com publicidade, mas algumas coisas precisam ser públicas. E serve como testemunho também, né? Vamos lá, ponto 3, nós estamos fechando o nosso tempo. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed e Boaz, um tipo de Cristo. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo a favor de Noemi. Antes, amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria, e isso é fato, né? Olha que coisa interessante neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. E Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. E glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa, né? A gente pensa, mano, assim, ao longo da história, eu já vi muita gente falar assim, gente, parece que vai acontecendo as coisas, parece que Deus não está no controle da situação, ou onde estava Deus? Perguntar isso para as filhas de Billy Graham, né? Quando aquele atentado lá do 11 de setembro, e a resposta foi sábia, Deus estava no mesmo lugar como sempre esteve. É nós que tiramos ele das escolas e tantos outros lugares, mas ele continua no mesmo lugar. Então tem gente que pensa que Deus perdeu a soberania, que Deus perdeu o poder, mas Deus está no mesmo lugar guiando tudo. Até no meio das tragédias, Deus está lá vendo o final da história. É verdade. A gente consegue ver só o meio. Agora Deus consegue ver passado, presente e futuro na nossa linguagem, tudo ao mesmo tempo. Ele é onisciente. É verdade. E onipresente e onipotente. Né? Verdade. Nessa tragédia aí do 11 de setembro, um pastor, né, muito amado pelos brasileiros, Max Lucado, né, fez uma pregação lá, né, nos escombros lá um tempo depois, né, e ele usou um salmo como referência, né, e ele demonstrou justamente isso, né, que Deus é soberano. Né, o salmo levanta um tipo de questionamento, né, do tipo, quando os fundamentos são postos ao chão, né, se despedaçam, o que o justo pode fazer? Né? Aí o salmista faz a pergunta e parece que fica sem resposta, né? E imediatamente ele começa a traçar, né,
a soberania de Deus. Deus está no seu santo templo, né, no seu trono celestial, governando todas as coisas, como sempre, né? Então, essa história também é uma revelação, né, da soberania de Deus e da sua provisão. Com Né? certeza. Os tipos estão postos aí, e os papéis também estão bem claros. Né? Ruth é a noiva, é a igreja, né? E a igreja deve ser, como toda noiva deve ser, submissa, né, ao seu esposo. Ruth está aí, né, como resgatador, como esposo, como Cristo, né? E Cristo faz por nós o que Boaz fez por Ruth. Né? Ele não leva em conta o nosso passado, né, de tristeza, de desolação, né, e nos acolhe debaixo das suas asas e nos mantém seguros, né, e faz uma aliança conosco do tipo de colocar o seu nome em nós. Né? Amém. Nós carregamos o seu sobrenome. Amém. Bom, fechando a nossa lição, irmã Norma, alguma observação? E nós vamos encerrar. Mas que lição maravilhosa, né? Só um detalhe aí. Quando o livro termina com a genealogia, eu penso que é o primeiro livro, né, que termina com... Não tem outros livros que terminam com genealogia. Eu não estou lembrado. Não. Não é? E aí... Geralmente começa depois de genealogia. Começa, E a gente ficou pensando, por que terminou com essa genealogia? É porque essa genealogia aí é a razão de ser do livro de Ruth. E dá a entender que a partir daí, todo o Antigo Testamento vai girar em torno do Messias, do Rei dos Reis vindouro. O filho de Davi. Do filho de Davi. Não é? Glória a Deus. A soberania do Senhor presente aí, o amor e a misericórdia dele presente que foi com eles e é com todo aquele que o busca, não é isso? E a sua providência de sabedoria e amor se realizando em pessoas aparentemente sem importância. Ruth era uma estrangeira sem importância. Como disse o pastor Odiel, eu faço confusão, Odiel, no testemunho dele no dia da posse. Deus agindo no improvável, ou com os improváveis. Verdade. O próprio Davi não tem sangue azul e é rei. Né? Não é isso? Isso mostra a soberania de Deus, que diz que o cetro não se afastaria, né, no Judá. Gente, obrigado pela participação de hoje, lição maravilhosa. Norma, Deus abençoe. Professor Joás, obrigado. E na próxima lição, na próxima semana, nós vamos estudar a lição de número 6 e vamos começar a falar do livro de Esther. Eu te convido a estar conosco em qualquer uma das nossas igrejas, as nossas ADECs, espalhadas por Caratinga. Todos os domingos de 8 às 10 da manhã nós temos a nossa EBD. Lá você vai poder participar com um tempo maior, com um professor capacitado e preparado para esse assunto, tá bom? Deus te abençoe, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.